Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, do Percor Maria, nesse dia 21 de novembro de 2021, nessa 34ª semana começando e também 34º domingo, aí na solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Festa de Cristo Rei, como a gente costuma aqui dizer. Terminando então esse ano aí litúrgico na última semana, e aí semana que vem a gente já começa praticamente aí o nosso advento e vamos nos preparar então aí para o Santo Natal. O Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33b a 37, é aquele diálogo que Jesus está preso lá com Pilatos. E Pilatos, então, começa a fazer várias perguntas, ele começa a interrogar Jesus, né? Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? Né? E aí, então, Jesus retruca ele ali, né? Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros disseram de mim? E aí, então, Pilatos pergunta de novo, por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim, o que fizestes? E aí Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é deste mundo. Então Pilatos pergunta, então tu és rei? Tu dizes, eu sou o rei. Tu dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Um evangelho extremamente fantástico para nós então meditarmos aí hoje e principalmente fazer uma análise de conjuntura do nosso mundo, daquilo que nós estamos então aí vivendo. Primeiramente, quando Pilatos pergunta aqui, tu és o rei dos judeus? Jesus ele é rei, mas ele não é rei deste mundo e aqui neste mundo ele é um rei destronado. Ele é um rei que não tem uma coroa de ouro, mas ele é um rei que tem uma coroa de espinhos. Ele é um rei que veste púrpura vermelha do sangue derramado na cruz. O nosso rei é totalmente diferente. E isso que Pilatos não estava entendendo. Um rei que ia ser coroado, que ia ali arrebatar o seu reinado na cruz, que ia acontecer logo em seguida. E aí então ele fala que o reino dele não é deste mundo, né? E aqui então no comentário da Catena Áurea, que é simplesmente preciosa, né? Catena Áurea, preciosa demais, São João Crisóstomo diz o seguinte aqui, ou ainda, fala desse teor porque não possui aqui um reino como os dos reis terrenos. O reino do Senhor não é um reino como o reino da da rainha Elizabeth, né, na Inglaterra ou na Espanha ou algum reinado assim. Não é esse reinado que nós estamos falando. Seu principado vem do alto e não é humano, mas maior e mais glorioso. O reinado do Senhor não é um reinado onde você vê aqui nessa terra, mas é um reinado que vem do alto, das coisas do alto, da glória de Deus, que é bem maior. O Senhor não está interessado aqui num reino pequeno, num reino onde que as pessoas ficam lutando pelo poder, né? Então, o reino dele é um reino que vem do alto, não um reino que é desse humano. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus ministros lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Escancara com essa afirmação aí como são frágeis os nossos reinos terrenos. E é verdade, né? Como é frágil, né? Como é frágil qualquer tipo de poder mundano. Qualquer tipo de poder que as pessoas possuem nessa terra é tudo frágil. Os nossos reinos são frágeis porque tiram toda a força dos seus ministros e servidores, né? Tiram toda a força de seus ministros e servidores. E aqui a gente dá para fazer um paralelo, né, com a análise de conjuntura atual que nós estamos vivendo, que de fato, quem é presidente, quem é ministro, né,
quem está algum cargo público, na realidade essa pessoa ela não manda nada, né? Porque o sistema está tão aparelhado, né? Do mal, do maligno, porque as pessoas acham que nós estamos aqui numa guerra entre direita e esquerda, né? Nós estamos aqui numa guerra entre um partido e outro. A guerra é espiritual. A guerra é espiritual. A guerra nossa é espiritual. A guerra nossa é cultural. A guerra nossa aqui é contra espíritos malignos que querem aqui deturpar tudo aquilo que é do Evangelho. Quando é verdade, o Evangelho fala para não roubar, não matar, não abusar. O mundo hoje, o sistema hoje está coagindo ou está cada vez mais persuadindo a gente que o roubo vale a pena. Que é importante é você ser livre. Não é guerra de direita e esquerda. Que é uma guerra muito mais espiritual. Outro dia, umas pessoas ficam mandando mensagem para mim perguntando: ô padre, você não fala nada de política? Ô padre, você não fala disso, você não fala nada disso. Gente, a minha guerra aqui no Teoses é uma guerra totalmente diferente. A minha guerra aqui é contra o poder maligno, que tem também um rei, que é o diabo, que quer colocar na cabeça nossa, ou pela direita ou pela esquerda, colocar na nossa cabeça que alguma coisa nessa vida vale, né? E como são frágeis aqui os reinos terrestres, como são frágeis, porque eles tiram o poder de seus ministros e de seus servidores. Um reino emparelhado com aquilo que é do mal. Se, portanto, o seu reino é maior do que o da terra, foi capturado por querer, entregando-se a si mesmo. Olha aqui, olha a frase maravilhosa de São João Crisóstomo. Se o reino dele não é daqui, então ele foi entregue por querer. Ele entregou a sua vida. Ele não desistiu, ele entregou a sua vida. No alemão, tem duas palavras que dá para identificar muito bem isso, né? Que é aufgeben e loslassen. Aufgeben é você desistir. Loslassen é você deixar. E aqui ele deixou. Então ele deixou, ele foi entregue, foi capturado por querer. Ele queria ser capturado, entregando-se a si mesmo. Por isso que o reino dele não é daqui, né? Santo Agostinho diz o seguinte aqui, ó: após demonstrar que o seu reino não era deste mundo, acrescenta: mas o meu reino não é daqui. O meu reino não está aqui. O meu reino virá, porque de fato está aqui e estará até o fim dos séculos, como o joio misturado no trigo, até a hora da colheita. Não obstante, não é daqui, porque está no mundo como um peregrino. Como joio misturado no trigo, diz aqui Santo Agostinho, é o reino do Senhor. Mas o reino dele não é daqui. O meu reino não é daqui. Outro detalhe muito importante, no versículo 37, Pilatos diz a Jesus, né? Então tu és o rei? Jesus então respondeu: tu dizes eu sou o rei. Você que está dizendo. Eu não estou aqui dizendo que eu sou, né? Você está dizendo. E aqui, então, é um gesto de muita humildade, diz aqui, né? Os hereges agarram essa ocasião para afirmar que Nosso Senhor nada tem a ver com a fundação do mundo, né? São João Crisóstomo diz aqui: tu dizes, né? Tu dizes. Você que está dizendo, mas o meu reino não é desse mundo. E aqui então ele diz: eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. O reino da verdade. O reino de Jesus, o reino do Senhor, é o reino da verdade. Não é um reino aqui como você quer. Ele veio dar testemunho da verdade. E diz aqui Santo Agostinho: ora, se Cristo dá testemunho da verdade, é de si mesmo que dá testemunho dele, afinal soa a seguinte voz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para ensinar para vocês o reino da verdade. Não um reino aqui do egoísmo, de lutar aqui pelas coisas deste mundo, lutar aqui pela posse, pelo poder. Esse reino aqui não vale nada. Eu vim para dar testemunho da verdade. E é interessante que depois aqui do versículo 38,
o Pilatos pergunta o que é então a verdade? O que é a verdade? Assim falando, nosso Senhor cativa Pilatos, de São João Crisóstomo, e o convence a dar ouvidos ao que diz. Deste modo, com poucas palavras, o alicia a perguntar o que é a verdade, com efeito segue Pilatos diz o que é a verdade. Pois a verdade andava quase desaparecida entre os homens, e era de todos desconhecida enquanto ainda era descrente. A verdade, de fato, ela anda desaparecida, não é? Ela anda desaparecida, a verdade. O que hoje no mundo nós podemos dizer que é a verdade? Hoje, por causa da vacina, por causa do coronavírus, por causa da política, por causa da guerra, por causa de um tanto de coisa, hoje a gente pergunta o que é a verdade? Será que é a verdade? Porque você tem uma carga de informações. Você tem uma carga de informações, todo mundo diz uma coisa, o outro diz outra, o outro diz aquilo. O que é de fato a verdade, né? O que é a verdade? Só tenho certeza de uma coisa. A verdade não pertence a este mundo. Porque cada vez mais que a gente se envolve com as pessoas, se envolve com o mundo, mais a gente acha a podridão e a mentira. De fato, a verdade pertence a Cristo. E esse reino dele é o reino que nós esperamos. Um reino que não é deste mundo. Está aí o nosso rei. Um rei destronado. Um rei que tem um reino não deste mundo, mas que um dia virá, que venha o vosso reino, Jesus. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.